Bom, vamos lá. Eu estou falando sobre o exemplo da Juliana. Nesse exemplo da Juliana, ela é uma mulher recém-separada com 45 anos, que tem dois imóveis quitados no valor de 1 milhão. Tem uma BMW X1, um Jeep Renegade. Não tem dívidas. A renda dela é de 20 mil reais como autônoma. Patrimônio na corretora 420 mil, uma filha de 7 anos e o custo mensal de 13 mil reais. Ela trabalha muito e confessou que está sem tempo para cuidar da filha, para viver os melhores momentos da vida junto com a filha. Então, vamos começar aqui. Não tem problema nenhum o fato dela ser uma mulher separada. Claro que nossos votos são que o casamento seja para a vida toda, mas se por alguma razão ocorreu a separação, tudo bem, vamos em frente, vamos mudando o que é possível, que está na nossa mão ser mudado. Então, o que eu aconselhei na questão dos imóveis quitados, ótimo, não ter dívida é perfeito hoje em dia. O carro BMW, eu gosto também da marca, uma X1 e um Renegade, legal, tranquilo. Se eles estão quitados e estão dentro do orçamento, é tranquilo ter. É legal realizar os sonhos também, não viver só investindo ou só curtindo o futuro, né? Mas vamos curtir o presente um pouquinho também. Essa parte é legal. A renda dela é de 20 mil reais como autônoma, maravilha, o que ela está conseguindo conquistar, onde ela se desenvolveu, e ela tem um patrimônio muito interessante na corretora. O que ela tem investido, a minha dica para ela, né? O que ela investiu, 420 mil, por exemplo, estando na corretora, se ela tiver com a maior parte na renda fixa, ela está tendo um faturamento aí, um ganho mensal de mais ou menos 0,5% ao mês. Em melhores hipóteses, num cenário um pouquinho melhor, onde ela tem um relacionamento um pouco melhor com algum banco, alguma corretora, ela vai conseguir alguma coisinha acima disso. Porém, a minha dica para ela foi o seguinte: mantém o seu padrão, mantém a sua estrutura, mas onde você pode estar errando? Em deixar o dinheiro numa corretora, simplesmente rendendo ali conforme a ação da corretora ou conforme a atitude dos FIIs, né, dos fundos de investimento ou as rendas variáveis que ela puder colocar. É uma construção interessante, mas é uma diferença gigantesca quando a gente sabe o que fazer com esse capital na nossa mão. Olha só, eu dei para ela um exemplo, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela e dei esse exemplo para ela. Dá só uma olhada. O que eu falei para ela foi o seguinte: peguei alguns exemplos de casos arrematados que nós tivemos aqui no passado, né? Alguns mais recentes, outros um pouco mais antigos, para demonstrar o quê? Para demonstrar que nos leilões de imóveis, através de leilões de imóveis, é possível ter rendas muito maiores, muito superiores aos rendimentos, né, que a gente tem numa renda variável ou principalmente na renda fixa. Eu costumo dizer que a gente pelo menos tem o dobro da renda fixa, pelo menos, no mínimo, na nossa estratégia aqui. Então, o dobro da renda fixa é muitíssimo melhor. É aí que existe um erro muito, muito claro para nós, para quem não conhece os leilões de imóveis, para quem não sabe lidar com leilões, para quem não sabe arrematar, analisar os casos. Então, o erro maior é deixar o dinheiro parado numa renda fixa ou numa renda variável correndo risco, né, com lucro alto, porém com alto risco também. Aqui nos imóveis a gente tem alto lucro com baixo risco nos leilões de imóveis, porque a gente arremata os imóveis abaixo do valor do mercado. Então, olha o que eu mostrei. Esse aqui foi um imóvel de 660 mil de arremate, que o meu amigo Clau arrematou, e ele acabou tendo em 3 meses um lucro no bolso dele, um lucro líquido de 1 milhão de reais. Esse foi um exemplo especial, claro, 130% de lucro líquido. Não é todo dia, não é sempre que a gente consegue ter um caso como esse, um arremate tão maravilhoso como esse. Porém, o mercado tem isso. A gente pode conseguir imóveis como esse de uma forma muito prática. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Olha só, esse caso aqui foram 660 de arremate com 130% de lucro líquido. Imóvel na zona norte de São Paulo. Vou passar aqui rapidinho. Ó, essa é a análise detalhada do investimento. Isso aqui nós fazemos para todos os investidores que trabalham conosco. Todos recebem essa planilha todas as vezes antes dos imóveis serem arrematados. Nós analisamos o perfil exato, a análise completa de custo de investimento e a análise de retorno também detalhada.
Nesse caso, esse é o auto de arrematação, 660 mil, está aqui, foi arrematado numa leiloeira de Campinas, numa construtora, a própria construtora Cirela leiloando. Esse foi o caso que o meu amigo Wilson arrematou. É nesse que eu quero me basear para falar com ela. Ela tem mais ou menos 400 mil investidos na corretora. Se ela pegar parte desse capital ou até o capital integral, na minha sugestão, o capital todo, ela vai arrematar imóveis como esse, por exemplo, por 240 mil e vender por 650. Eu tenho toda a estratégia para fazer exatamente isso. Então nós arrematamos, nós analisamos os casos e fazemos exatamente esse tipo de investimento. Então ela pega 240 mil, em 6 meses aqui foi mais ou menos o tempo da venda, o imóvel vendido por 650 mil, e assim ela vai dobrando o patrimônio, triplicando o patrimônio conforme os negócios vão acontecendo. Claro que vão variando os lucros, né, conforme cada um dos casos. Aqui nós tivemos outros exemplos, por exemplo, 380 mil, se ela quisesse escolher um imóvel como esse, 380 mil, um loft na Vila Nova Conceição. Esse imóvel aqui, inclusive, ele ficou no patrimônio da minha investidora por muitos anos, rendendo locação porque é um imóvel muito, muito bom de locação ali do lado do Parque de Ibirapuera, para quem conhece São Paulo, maravilhoso. Então, 380 mil de investimento, muito mais de 1% de retorno ela teria na locação desse imóvel. Então, a minha sugestão é ir para esse lado, para nesse sentido, olhando com carinho para os leilões de imóveis. Outro imóvel aqui arrematado por 680, esse está um pouquinho acima do objetivo dela, mas seria uma segunda estratégia. Ela tem um patrimônio ali em 2 imóveis que equivale a mais ou menos R$ 1 milhão. Minha sugestão, vender um deles. Vende um dos imóveis, mais líquido, mais rápido, e investe nos leilões. Arremata mais um imóvel por 600 mil, por 300 mil, vai voltar ali, vão voltar aos 700 mil, 800 mil, conforme o valor do arremate, conforme o lucro que ela for tendo, e vai aumentando o seu patrimônio. Com isso, ela gera, com toda essa estratégia que eu estou falando aqui, ó, mais um flat em Moema, da mesma forma, 328 mil, e tem vários que a gente vende, vende, vende. Ah, esse aqui é um caso também icônico, um arremate de 6 milhões de reais no Higienópolis, o edifício L'Ermitage, que hoje eu estava vendo até com um aluno aqui, aqui está o registro feito em nome do investidor, mas eu estava vendo até com um aluno, olha só, os referenciais de venda, os preços atuais, 23 milhões e meio, esse mesmo apartamento, ó, 23,5, 22.999. Já sei de uma corretora da Cirela recentemente que vendeu um imóvel por 24 milhões ali. Então, excelente. Dá para fazer negócios nesse nível, conforme o valor disponível para arremate. Outro aqui, arrematado por 700 mil, vendido por 2 milhões e 200. E assim vai. Esse outro aqui, 680 mil, que nós falamos já, o edifício Bahamas, essa é a ficha do imóvel, foi vendido por 1.280.000 em Perdizes. Então, qual é a minha dica para a Juliana e é para você também? Se você quer aprender a arrematar imóveis assim, ou se você quer a minha assessoria pessoal para investir, para buscar os imóveis, procurar os imóveis, achar os imóveis, entregar para você prontos e analisados e disponíveis para arremate, e inclusive depois fazer a parte pós-arremate, né, todo o desenrolar, todo o tratamento com os fóruns, se forem judiciais ou extrajudiciais, todo acompanhamento para registro, acompanhamento para baixa de todas as penhoras, a emissão na posse, tudo. Eu faço tudo e deixo tudo pronto para vender, pronto para venda, ou eu mesmo vendo, ou a minha equipe vende imóveis no Brasil todo, focando no lucro. Fazendo isso, certamente você vai ter uma velocidade muito maior de resultado. Certamente a Juliana vai ter muito mais tempo para a filha, porque deixa todo o trabalho para nós, todo o trabalho, não tem dor de cabeça nenhuma, toda a mitigação de riscos, toda essa análise de custos, de riscos e tudo mais, tudo nós fazemos. Então, a Juliana não tem que se preocupar com todos esses detalhes, pode curtir com a filha muito mais tempo e ir reduzindo com isso o tempo que ela gasta no trabalho, como autônoma. Então, ela reduzindo o tempo de trabalho, tem mais tempo para a filha, investindo nos leilões de imóveis. Conosco, ela não precisa atuar, operar ali, buscando, garimpando, achando os imóveis, arrematando e esperando a concorrência e tudo mais. Não, deixa tudo conosco, a gente cuida de tudo e ela fica tranquila. Então, esse foi o conselho que eu dei para Juliana e o único ponto de observação foi esse. O resto tá maravilha.
ela tem uma receita muito boa, ela tem uma saúde financeira excelente, só precisa melhorar um pouco a qualidade dos seus investimentos. É isso que a gente faz aqui. E se você quiser a minha assessoria nos leilões de imóveis, para que nós façamos tudo para você, é só preencher um formulário, depois assistir um videozinho e depois do vídeo que eu vou passar aqui, você preenche um formulário, eu posso te atender, a gente vai marcar uma sessão estratégica, eu vou marcar uma call com você online e vou te explicar como tudo funciona e a gente já vai sair arrematando imóveis no seu nome, com toda a segurança, toda a tranquilidade e fazendo os melhores negócios na área imobiliária. Então, espero você. Preenche lá.